Meus caros amigos e amigas, muito boa noite para todos. Mais uma vez nós estamos aqui com a graça de Deus para a nossa Escola da Fé. Hoje vamos conversar sobre mais um santo doutor da igreja. Estou fazendo aqui uma série de programas sobre esses grandes doutores da igreja, dos primeiros séculos principalmente, que moldaram a nossa fé, formularam a doutrina, né, que chegou até nós. Eles receberam dos apóstolos e chegou até nós. Hoje vamos conversar sobre São João Crisóstomo, doutor da igreja, foi patriarca de Constantinopla, morreu mártir no ano 407. Veja que coisa importante, né? Muito bem, São João Crisóstomo é o mais conhecido dos padres da igreja grega, ou seja, os padres do Oriente. Nós temos os padres da igreja do Ocidente e do Oriente. É um dos maiores pastores da igreja. Ele nasceu em Antioquia, na Síria, ali para cima de Israel. Era filho único do comandante das tropas do imperador Arcádio. Arcádio era filho de Teodósio o Grande. Teodósio o Grande foi aquele que, lá no ano 380, mais ou menos, ele, por decreto de Tessalônica, ele instituiu o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. E Teodósio tinha 2 filhos. Quando ele morreu, o império foi dividido, né? Ficou Arcádio, seu filho Arcádio, no Oriente, e ficou um outro filho no Ocidente, né? Muito bem. Então, ele instituiu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Foi quando Daniel Hopes, na doutora Igreja, diz que a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. Aquele império que, né, perseguiu a igreja durante 250 anos, agora esse império se tornava cristão. Bem, São João Crisóstomo, ele foi educado pela mãe, que se chamava Santa Antusa. Olha que interessante, a mãe também santa, né? Que ficou viúva aos 20 anos de idade e que dividia o seu tempo entre o cuidado da família e também os exercícios espirituais dela, a sua devoção. Veja, morreu com 20 anos e santa. Bom, São João Crisóstomo, ele viveu uma vida monástica dentro de casa, né, nos anos da sua juventude. Veja que já tinha esse chamado, né, uma vida religiosa especial. Teve como mestre Libânio, que era um mestre pagão, que era o mais célebre mestre de retórica da época, né? Porque na época se estudava o quê? Retórica, oratória e gramática. Era o chamado trivium, né? As três disciplinas, porque naquela época se usava muito o quê? A palavra. Se escrevia muito pouco, não tinha muita condição. Então, o próprio Santo Agostinho, dessa época, era doutor também em retórica, oratória e gramática. Bom, São João Crisóstomo, né, pelo exemplo da sua mãe, Santa Antusa, ele aprendeu muita coisa importante com a mãe na fé. E aprendeu com esse tal mestre Libânio, ele aprendeu também, embora pagão, ele aprendeu muito a retórica, né? O falar bem, o se expressar bem, que era muito importante na época. Ele sempre foi importante, né? Interessante que esse mestre Libânio, se referindo à mãe de São João Crisóstomo, ele disse: que mulher admirável nós encontramos entre os cristãos, né? É pena que ela seja cristã, né? Porque ele não era cristão, né? Então, a eloquência era um dom assim, da mais alta consideração, né? E o seu aproveitamento assim foi tão grande que São João Crisóstomo até ultrapassou esse mestre Libânio na oratória, né? Quando perguntaram a Libânio quem que deveria suceder a ele na escola de oratória, tal, ele disse: João Crisóstomo, se os cristãos não o tivessem roubado de nós. Ele queria que São João Crisóstomo substituísse ele na escola de retórica, mas ele achava que os cristãos tinham tirado ele dali, porque
ele era pagão. Bom, em 374, São João Crisóstomo juntou-se a uma comunidade de eremitas depois que a sua mãe morreu. E ele retirou para o deserto e permaneceu no deserto durante 6 anos. Os 4 primeiros anos, ele teve sob a orientação de um monge muito experiente, um monge sírio, e depois dos 2 últimos anos, ele passou num retiro solitário numa caverna. Então, olha que interessante. A mãe morreu, ele foi para o deserto, ficou 6 anos. 4 anos, ele ficou sob a orientação de um monge, que era muito comum isso, e 2 anos ele passou sozinho, retirado. Bom, ele escreveu mais tarde um relato sobre as suas austeridades e as suas experiências que ele passou nesses 6 anos no deserto, né? Mas aí aconteceu uma coisa imprevista. A umidade da caverna que ele morava durante 2 anos deixou ele muito doente e aí ele teve que voltar para a cidade no ano 381. Então, 374 ele foi para o deserto, mas 381 ele voltou por causa dessa enfermidade. E aí, nesse ano, ele foi ordenado diácono, né, por São Melécio, né, que era dali de Antioquia, e no ano 386 ele foi ordenado sacerdote pelo bispo chamado Flaviano, que o constituiu, então, pregador, daí ele já tinha 40 anos de idade. Bom, os sermões de São João Crisóstomo, eles duravam, às vezes, horas inteiras. Por isso o pessoal chamava ele de Crisóstomo. Crisóstomo quer dizer boca de ouro. Crisol, em grego, quer dizer ouro. Tomos quer dizer boca. O boca de ouro. Porque a oratória dele era riquíssima e as homilias dele demoravam, às vezes, horas. Dizem os documentos que as multidões se acotovelavam para ouvir os seus sermões. No ano 398, 2 anos depois que ele foi ordenado padre, ele foi chamado para substituir o patriarca Nectário de Constantinopla. Era o maior cargo religioso do Oriente. Nós tínhamos o Papa no Ocidente e o patriarca de Constantinopla, né? No Oriente, porque inclusive o imperador, que era filho de Teodósio, né, Arcádio, ficava em Constantinopla, né? Então ele foi chamado pelo imperador Arcádio para ser patriarca de Constantinopla, né, por sugestão de um camareiro chamado Eutrópio, que era uma figura assim, muito importante do imperador Arcádio, né? Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Um bispo de Alexandria, né, que era um bispo orgulhoso, chamado Teófilo, não gostava de São João Crisóstomo e ele pretendia ser o patriarca de Constantinopla. Então ele atacou muito São João Crisóstomo. Isso aconteceu, infelizmente, também dentro da igreja. Um bispo de Alexandria, chamado Teófilo, ciumento, queria ser patriarca de Constantinopla, e ficou inimigo de São João Crisóstomo, porque o imperador Arcádio é que trouxe ele de Antioquia para Constantinopla para ser o imperador. Bom, e esse Teófilo atrapalhou muito a vida de São João Crisóstomo durante muito tempo. Bom, São João Crisóstomo, aí em Constantinopla, como, né, bispo de Constantinopla, que se chamava de patriarca, né, ele criou hospitais. Ele promoveu procissões contra a heresia ariana, porque na época existia o arianismo, aquela heresia de um monge famoso de Alexandria chamado Ário, que começou com aquela heresia de que Jesus, né, não era Deus, era uma criatura, era a criatura mais bela, mas não era Deus. E essa heresia deu muito trabalho para a igreja. A igreja levou praticamente 4 séculos para vencer essa heresia ariana. Mas São João Crisóstomo, como Santo Agostinho e muitos outros santos combateram a heresia ariana, né? Principalmente Santo Atanásio. Bom, São João Crisóstomo cortou despesas, né, que havia ali na cúria do bispo, né, e aplicou dinheiro para o sustento dos pobres, para os asilos que havia ali em Constantinopla. E ele pregava, dizia o povo, sermões de fogo. O que eram os sermões de fogo? Ele atacava os vícios, as friezas,
fazia severa advertência aos monges indolentes, monges que não viviam uma vida, né, correta, e também aos eclesiásticos dominados pela riqueza. Havia muito padre, muito bispo, só queria saber disso aqui. E, claro, ele combatia isso. Evidentemente, ele vai ter inimigos, né? Então, um outro pretexto contra ele foi a presença de alguns monges egípcios excomungados pelo tal patriarca Teófilo de Alexandria, que não gostava dele e que ele acolheu em Constantinopla. Alguns monges egípcios bons que foram excomungados pelo bispo lá Teófilo de Alexandria, que não gostava dele, que era seu inimigo, e que esses monges se refugiaram, saíram de lá, de Alexandria, e se refugiaram em Constantinopla, né? Então, claro, esse foi um outro motivo para, né, criar problema para ele. Bom, ele fez severas críticas também à imperatriz Eudóxia. A imperatriz Eudóxia era esposa do imperador Arcádio, né? E também as suas palacianas, que parece que viviam no palácio lá de maneira assim meio, né, imoral. Ele denunciava os pecados dos ricos e da corte do rei, atacava, como já falei, o arianismo, né? Mas era muito amado pelo povo, embora fosse odiado, começou a ser odiado pelo imperador e pela imperatriz. Por quê? Porque ele começou a chamar a atenção, né? Faz a gente lembrar João Batista lá, que chama a atenção, né, do Herodes lá, que queria ficar com a esposa do seu irmão, né? Bom, ele dizia a verdade, não tinha meias palavras e também ele não tinha medo dos poderosos, do imperador, da imperatriz Eudóxia, né? E um fato o colocou assim em desgraça com a corte imperial, com o imperador e com a imperatriz, Arcádio e Eudóxia. O ministro poderoso lá do imperador Arcádio, que se chamava Eutrópio, já falei dele aqui, esse Eutrópio caiu em desgraça diante do imperador Arcádio e diante da imperatriz. Houve algum problema lá que ele caiu em desgraça. E Eutrópio, perseguido pelo imperador, ele se refugiou na Basílica de Santa Sofia, que era a grande basílica de Constantinopla, que foi construída lá pelo ano 600, né, pelo grande imperador Justiniano. E então esse ministro que caiu na desgraça diante do rei, Eutrópio, ele se refugiou na Basílica de Santa Sofia, invocando o direito de asilo que ali existia. Que direito de asilo era esse? Se uma pessoa fosse perseguida por alguém, se ele se refugiasse na Basílica de Santa Sofia, ele ficava protegido. Ele não podia ser preso, não podia ser, não sei, morto, qualquer coisa desse tipo. Bom, e aí, o que aconteceu? São João Crisóstomo o defendeu, protegeu contra o imperador e contra a imperatriz, porque era uma norma vigente ali em Constantinopla, né? E isso aí é um exemplo da sua independência cristã, mas que desafiou, evidentemente, a corte. Desafiou o rei Arcádio, o imperador e a imperatriz. Além do mais, né, São Crisóstomo incomodava o alto clero na sua vida fácil, como eu já falei. Então, a gente entende como é que... Agora, veja que coisa interessante. Nós estamos falando do século IV. Estamos em 380, 390, por ali. Veja, a igreja já tinha esses problemas de simonia, de relaxamento espiritual, no meio do próprio clero. E aí você tem um homem de Deus que vai querer colocar as coisas no lugar. E isso sempre foi um problema na vida, na história da igreja. Quem já estudou a história da igreja sabe disso, né? Então, ele mexia com os aliados do imperador, que viviam uma vida meio dissoluta, acusava de simonia, os monges que andavam assim, rompidos com os seus conventos, andavam muito fora dos conventos, né? Aquela coisa, denunciava também os desvios morais das mulheres, né? Na falta de modéstia, de se vestir. Eu fico pensando se ele existisse hoje, né? Aí ele ia se complicar. Inclusive, ele falava das vestes da imperatriz Eudóxia.
que era a esposa do imperador Arcádio. Vocês estão vendo, né? Porque o imperador era cristão. Que cristão é esse? Que cristã é essa que vive desse jeito? Hã? Bom, São João ele converteu muitos idólatras, hereges, sabe? E com bondade e com paciência. Ele era duro com os pecadores, mas com o pecador que se arrependia. Ele era muito bondoso e paciente. Mas é o que eu falei, ele era duro com a disciplina e com os pecadores impenitentes. Né? Então, isso ele era uma característica dele. Era um homem forte, um homem duro, um homem santo, que agia assim, né? com esse tipo de característica. Bom, a gente vai entender que esse homem vai ter muitos problemas pela frente. Mas vamos primeiro fazer o nosso intervalo e a gente volta já para continuar. Meus amigos, nós estamos com a nossa Escola da Fé e eu quero, antes de continuar a falar do grande São João Crisóstomo, Crisóstomo quer dizer boca de ouro. Por que boca de ouro? Porque as homilias do homem eram assim arrasadoras, né? Mas eu quero falar, esse é um livro que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Do padre Mário Marcelo Coelho, da editora Canção Nova, Santidade no Dia a Dia. Então, o padre Mário Marcelo Coelho, que é sacerdote, coração de Jesus, né? Ele vai lá dessa santidade do dia a dia. Olha, a igreja, né? O Concílio Vaticano II, lá naquele documento sobre a igreja, Lumen Gentium, diz que todos os cristãos são convidados e obrigados a buscar a santidade no seu próprio estado de vida. Você, como jovem, deve ser um jovem santo, você como pai, como mãe, como sacerdote, como bispo, ou seja, no seu estado de vida, você buscar a santidade. Então, aqui o padre Marcelo Coelho, eu vou colocar aqui rapidamente alguns itens aqui do índice do livro, para você ter uma ideia. Santidade nas pequenas coisas, dignidade e sacralidade da pessoa humana. A pessoa humana é sagrada, né? Santidade vivida na relação entre fé e razão, o agir do cristão diante das injustiças sociais, né? A questão do demônio, a santidade, coerência entre a fé e as obras, os inimigos da santidade, a busca da santidade e a promoção da paz, né? Depois, Deus numa sociedade que o nega. Onde é que está Deus? O homem anseia por Deus. Enfim, os caminhos para chegar à santidade. Ele coloca aqui a questão, por exemplo, do cristão na política, o amor aos inimigos, a assídia, a preguiça, né? Nas coisas espirituais. Depois também ele coloca aqui a questão, por exemplo, das ciências humanas, a santidade digital. Hoje nós temos aí, né, a internet falando muito disso, a soberba, enfim, é um livro, Santidade no Dia a Dia. É da editora Canção Nova e você pode adquirir aí pelo call center da igreja, pelo telefone 12 31 86 2600, ok? Muito bem, eu quero mostrar também este livro, né, na Escola dos Santos Doutores. Aqui encontrei, inclusive, tem aqui São João Crisóstomo, depois eu quero ver se no final, se sobrar um tempo aqui, eu coloco aqui algumas frases dele. Esse livro aqui eu simplesmente coletei 2.000 pensamentos dos grandes santos doutores da igreja. Coloco um resumo da vida deles e depois eu coloco aqui, né, um resumo, né? Então aqui você tem São João Crisóstomo, também aqui com algumas frases dele, que eu vou deixar aqui, depois eu quero usar. Muito bem, então vamos em frente com o nosso estudo sobre São João Crisóstomo. Eu estava dizendo que São João Crisóstomo, né, ele converteu muitos idólatras, né, muitos hereges, e tinha muita bondade e muita paciência com o pecador que se arrependia, que queria buscar Deus. Mas ele era duro com a disciplina e com os pecadores impenitentes, né? E aí aconteceu uma coisa. Numa sexta-feira santa, muitos cristãos foram
as corridas e no sábado santo foram aos jogos. Essas corridas, esses jogos eram divertimentos assim, meio pagãos, que a igreja não aconselhava, principalmente na Semana Santa, Sexta-feira Santa e Sábado Santo. Né? Então, chegou no domingo, domingo de Páscoa, né? Ele então pregou um sermão forte contra isso, contra os cristãos que, ao invés de na sexta-feira guardar o silêncio da morte de Cristo, sábado, foram para os jogos, para essas festas todas, né? Bom, claro que isso aí também foi trazendo assim problemas para ele. Bom, outra coisa, ele fundou novas e fervorosas comunidades de mulheres devotas, interessante isso, onde muitas viúvas se colocavam sob a sua orientação. Entre elas tinha uma senhora nobre, né, da sociedade, chamada Santa Olímpia, se tornou santa. Olha que interessante, né? E depois também a Palestina e a Pérsia e muitas outras províncias foram ajudadas por ele também. Então ele não evangelizava só Constantinopla, mas ele ajudava também a Palestina, né, que fica lá ali abaixo da Síria, e também a região da Pérsia. Então era um homem que trabalhava muito. Bom, quero voltar aqui naquela figura daquele bispo de Alexandria que não gostava dele, que era seu inimigo, que se chamava Teófilo, né? Esse Teófilo se uniu com a imperatriz Eudóxia, esposa do imperador Arcádio, que já também estava de briga com São João Crisóstomo, né? De modo que num falso sínodo que eles criaram, numa casa que ficou chamada lá de O Carvalho, 36 bispos inimigos de São João o depuseram num sínodo que ficou sendo chamado de Conciliábulo de Carvalho, porque a casa era uma casa chamada de Carvalho. Um sínodo que era ilegal, porque só quem podia convocar um sínodo era o patriarca de Constantinopla, que era São João Crisóstomo. Mas o sínodo foi instituído por esse Teófilo, que era bispo de Alexandria, não era de Constantinopla, isso no ano 403. E fizeram muitas acusações falsas contra São João Crisóstomo. Ao mesmo tempo, São João Crisóstomo realizou um concílio com 40 bispos, né? E não compareceu, evidentemente, ao outro bispo, ao outro sínodo, que era falso. Bom, o imperador Arcádio, né, deu ordem para que São João Crisóstomo fosse banido de Constantinopla. Ele era o patriarca de Constantinopla. Bom, na época, São João Crisóstomo disse o seguinte, que violentas tempestades me cercam, mas eu estou sem medo, porque me apoio em uma rocha. Essa rocha é Jesus Cristo, né? Ele disse, embora ruja o mar e as ondas ergam-se altas, não podem submergir a nave de Jesus Cristo. Não temo a morte, que é lucro para mim. Esses homens realmente determinados, né? Perseguido pelo imperador, que era a maior autoridade civil e, na época, religiosa, porque o imperador ele se achava assim, meio que como se o chefe da igreja, por herança lá de Constantino, né? Bom, ele foi banido, mas nem o banimento, pois ele diz, eu não temo o banimento, pois a terra toda pertence ao Senhor. Não importa se eu vou ser banido para algum outro lugar, a terra toda pertence ao Senhor. Nem a perda dos bens eu temo, pois cheguei nu a este mundo e eu nada posso levar deste mundo. Quer dizer, era um homem realmente, tipo São Paulo, né? Desapegado, despojado de tudo, né? E declarou que ele estava pronto a dar a vida pelo seu rebanho, perseguido pelo imperador. Bom, então, o imperador Arcádio o exilou na Bitínia e com grande dificuldade, porque o povo não queria, né? Enfrentando o povo tal, ele exilou o São João Crisóstomo na região chamada Bitínia, uma região bem distante, para ficar bem longe do povo. Mas depois desse primeiro exílio, houve um forte terremoto ali em Constantinopla e a imperatriz Eudóxia
achou que era um sinal do céu por causa desse exílio que São João Crisóstomo foi submetido. Aí mandaram trazer o homem de volta, né? Então a Eudoxia fez ele voltar do exílio para Constantinopla. Olha que interessante. E aí o patriarca foi aclamado pelo povo, recebido por cerca de 30 bispos. Vejam, os bispos estavam divididos. Você notou que houve 2 sínodos, um sínodo falso, sem autorização dele, que tinham 36 bispos, e um outro sínodo que ele convocou, que tinha 40 bispos. Vejam, gente, como tinha bispos já nesse tempo, né? Na região toda ali de Constantinopla, de Niceia, de outras cidades ali perto, né? Como Calcedônia, etc. Bom, então, São João Crisóstomo voltou para Constantinopla, mas as intrigas contra ele continuaram. Porque aquela história, um homem como ele não volta atrás nas suas coisas, não. E aí, no ano 404, né, houve uma expulsão de alguns presbíteros encarregados dos batismos na vigília pascal, um problema que aconteceu lá, né, o que marcou um reinício da perseguição a São João Crisóstomo, dos seus seguidores, né, os chamados joanitas que seguiam São João Crisóstomo. E na ocasião da inauguração de uma imagem de prata da imperatriz Eudóxia diante da Basílica de Santa Sofia, o patriarca criticou a imoralidade, desordem, superstição e licenciosidades que havia. Quer dizer, colocaram uma imagem de prata da imperatriz diante da Basílica Santa Sofia, que era a maior basílica do Oriente. E certamente essa imagem não era muito adequada. E ele, de novo, bate na questão da imoralidade da imperatriz, desordens que foram provocados nessa festa que foi feita, superstição, licenciosidade e etc. Bom, a vaidade da imperatriz a fez se sentir ofendida e Arcádio ordenou que João se retirasse. João recusou-se a abandonar aquela igreja confiada por Deus a ele e disse que só saía dali obrigado pela violência. De novo, a coisa ficou feia para o lado dele. Bom, no Sábado Santo, o imperador enviou tropas para retirar o povo da igreja, né, com violência e até com derramamento de sangue, que o povo estava ali protegendo São João Crisóstomo na igreja para que ele não fosse de novo exilado. Bom, o santo, ele escreveu ao Papa Inocêncio I, o Papa da época, pedindo ajuda, diante dessa situação toda que ele já estava vivendo. Mas não houve tempo do Papa mandar ajuda para ele, porque o Papa estava lá em Roma, no Ocidente, né? E, de novo, São João foi exilado a segunda vez na Ásia. Só que agora, o imperador ele tomou providência de mandar São João para um lugar bem mais longe, né? Então, o Papa Inocêncio I, que foi Papa de 401 até 407, ele foi informado por São João, ele condenou as decisões do rei Arcádio, mas ele não podia fazer muito, e Arcádio fez o santo desaparecer lá na região chamada Cáucaso, né? No ano 406, lá na Armênia, né? Muito longe do povo, muito longe de Constantinopla, porque o Arcádio sabia que se deixasse o povo trazer ele de volta. Bom, aí aconteceu realmente o que levou ele à morte, porque esse deslocamento foi extenuante até o Cáucaso, foram durante 70 dias, ele caminhou muitas vezes a pé, foi feito isso para impedir exatamente a visita do povo, né? E lá do exílio ele escreveu comovedoras de numerosas cartas àquela senhora Santa Olímpia, senhora nobre, que ele tinha evangelizado ali e que ficou assim, espécie de uma discípula dele, né? Onde ele, nessas cartas para ele, manifestava toda a sua preocupação pastoral com o que podia estar acontecendo ali, né, com o povo em Constantinopla. Mas ele não pôde mais voltar, né? Após o exílio, assim, irrompeu engraçado, né? De novo, houve um sinal muito interessante ali em Constantinopla. Aconteceu um enorme incêndio na principal igreja, no Santa Sofia,
e na casa do Senado que funcionava. E muitos seguidores de São João foram, inclusive, torturados e presos porque a imperatriz Eudóxia, né, achou que eles é que tinham feito esse incêndio, que não foi. Bom, acabou, gente, que a senhora Eudóxia morreu no parto de uma criança neste ano. Parece que foi um castigo de Deus. Exilou um homem santo e ela morreu durante um parto de um de seus filhos ali nesse ano. Bom, São João morreu nesse exílio de maus tratos, né, no dia 14 de setembro de 407. Olha que interessante, dia 14 de setembro, dia do quê? Exaltação da Santa Cruz. Né? E a sua morte se deu numa capela dedicada ao mártir São Basilisco. Levaram ele para uma capela, né, dedicada ao mártir, e ali ele morreu. E na noite anterior à sua morte, né, esse São Basilisco tinha aparecido para ele em sonho e disse para ele o seguinte: coragem, meu irmão João, amanhã nós estaremos juntos. Né? E aí ele faleceu, foi sepultado ao lado do mártir, né, São Basilisco, né, e tem documentos aí que relatam isso, como um documento de um escritor chamado Paládio, que escreveu a vida dele, né, então, no parágrafo 119. Bom, São João Crisóstomo, ele é considerado mártir da igreja, né, e ele morreu dizendo essas frases: seja dada a glória a Deus em tudo. Né? E o bispo, um bispo que se chamava Próclo, obteve do imperador Arcádio, né, autorização para trasladar o corpo de São João Crisóstomo para Constantinopla, e as relíquias chegaram no dia 21 de janeiro de 438 e foram recebidas por milhares, inclusive, de barcos iluminados que vinham trazendo, né, pelo rio Bósforo, né, que é ali em Constantinopla, trazendo ele de volta para os seus restos mortais para Constantinopla. Muito bem, vamos para nosso intervalo. Depois eu quero ver se nós temos ainda um tempinho para a gente refletir um pouco nos ensinamentos dele. Muito bem, meus amigos, nós estamos aí conversando hoje sobre, né, São João Crisóstomo. Crisóstomo, que quer dizer boca de ouro. Crisol, ouro, tomos, boca, fala, né? E esse homem que morreu mártir em 407, quando ele foi exilado da segunda vez pelo imperador cristão, né, Arcádio, filho do grande Teodósio, que foi o imperador que, por decreto de Tessalônica, instituiu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, no ano 380. No entanto, seu filho, né, Arcádio, né, e tem outro filho chamado Honório, que ficou imperador do Ocidente, e o Arcádio ficou imperador do Oriente. Esse Arcádio, com a imperatriz Eudóxia, que não era muito boa gente, né, exilaram o homem pela segunda vez e o mataram de tanto sofrimento. Né? Já expliquei aqui que ele foi mandado para a região do Cáucaso, na Armênia, e caminhando muitos quilômetros a pé, com pouca alimentação, fraco, e acabou morrendo de maus tratos. Então, a sua reabilitação aconteceu no ano 438 com o imperador Teodósio II, aí o Arcádio já tinha morrido, e o próprio Teodósio II, apesar de tudo, ele presidiu a deposição das relíquias, né, os restos mortais de São João Crisóstomo, na Basílica dos Santos Apóstolos, né? E ali no túmulo dos reis, né, em Constantinopla. E depois foram trasladadas em 1204 para Roma. Hoje, os restos mortais de São João Crisóstomo, eles estão em Roma, né, para aquela primitiva basílica chamada Constantiniana, né? E agora estão na capela chamada do Coro dos Cônegos, da Basílica de São Pedro. Né? No dia 24 de agosto de 2004, uma considerável parte delas foi doada pelo Papa João Paulo II ao Patriarca Bartolomeu I de Constantinopla. O Papa João Paulo II, né, como ele
São João Crisóstomo, ele é um padre do Oriente, né? E muito amado, inclusive, pelos ortodoxos. Então, o Papa João Paulo II doou uma parte das relíquias dele para o Bartolomeu I, o patriarca de Constantinopla. Bom, a memória litúrgica de São João Crisóstomo era no dia 13 de setembro, porque ele morreu no dia 14, de exaltação de Santa Cruz. Mas como no dia da exaltação de Santa Cruz já tem essa festa, então ele será no dia 13. São João XXIII, o Papa São João XXIII, proclamou o padroeiro do Concílio Vaticano II, coisa que pouca gente sabe. Quando João XXIII convocou o concílio, colocou, porque era um grande mártir doutor da Igreja. Então, Crisóstomo coloca-se entre os padres mais fecundos da Igreja, e dele chegaram até nós 17 tratados, mais de 700 homilias autênticas. Olha o material que esse homem deixou. Os comentários ao Evangelho de São Mateus, comentários às cartas de São Paulo, as cartas aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, aos Hebreus e muitas e muitas cartas. E ele não foi assim um teólogo especulativo, né? Mas ele transmitiu a doutrina tradicional, segura da Igreja, numa época de controvérsias teológicas, por exemplo, com a terrível heresia do arianismo. Eu quero mostrar a vocês aqui rapidamente algumas obras dele. Olha, eu vou pegar aqui primeiro na mão 3 obras juntas para vocês perceberem só o que foi publicado aqui, recentemente, pela editora Paulus. Você tem aqui, por exemplo, São João Crisóstomo. Esse volume aqui, da incompreensibilidade de Deus, da providência de Deus e cartas a Olímpia. Olímpia é aquela senhora nobre que eu disse aqui, que ele evangelizou e que se tornou santa. Olha aqui. Depois nós temos aqui 2 volumes que são comentários que ele fez sobre as cartas de São Paulo, as 13 cartas de São Paulo. Carta aos Romanos, aos Coríntios, etc. Olha aqui. Volume 1 e volume 2. Olha o tamanhinho. Aí vocês estão vendo a potência que é esse homem. Por que é doutor da Igreja? Não é à toa que um homem desse é doutor da Igreja. Que riqueza você que lê a Bíblia, que lê as cartas de São Paulo, você vê um comentário de um santo doutor da Igreja. O Papa João Paulo II disse que esses homens são os melhores intérpretes da Sagrada Escritura. É por isso que eu corro atrás deles. Não é à toa que eu tenho essa biblioteca verde aqui, não, dos padres da Igreja, porque depois que João Paulo II disse que esses homens são os grandes intérpretes, os melhores intérpretes da Sagrada Escritura, é atrás deles que a gente tem que andar, né? Bom, então são numerosos os escritos do santo, né, sobre o sacerdócio. Ele escreveu uma exortação a Teodósio I e Teodoro II. Escreveu um tratado sobre a compulsão, comentário à primeira e segunda carta aos Coríntios, eu já falei aqui, né? Essas obras todas que nós temos aí, né? E que marcou época na vida da Igreja, né? Ele foi proclamado pelo Papa São Pio X padroeiro dos pregadores. Olha aí. Olha os pregadores. Não sei se os pregadores sabem disso. O patrono, o padroeiro dos pregadores é São João Crisóstomo. Gostava de lembrar aos seus fiéis o seguinte, frase dele: nunca te esqueça de que Deus fez de ti seu amigo. Parece uma coisa simples, né? Não se esqueça que Deus fez de você um amigo dele. Então, tenha Deus como um amigo, né? Bom, próximo da morte, ele escreveu que o valor do homem consiste no quê? Conhecimento exato da verdadeira doutrina e na retidão da vida. É uma carta do exílio. Uma dessas cartas do exílio que ele escrevia ao Olímpia, ele colocou isso, né? Que o valor do homem consiste no conhecimento exato da verdadeira doutrina. Por isso que a gente bate muito na questão da sã doutrina da fé. E na retidão de vida, lógico, numa vida santa, né? Bom, eu quero só aproveitar aqui
tempinho que a gente ainda tem, para a gente refletir aqui em alguns pensamentos dele, né? Nesse livro que eu escrevi, aqui na Escola dos Santos Doutores, eu peguei os Santos Doutores, não tem todos aqui, porque tem os últimos Santos Doutores que foram proclamados doutor da Igreja depois que eu escrevi esse livro. Então aqui não tem Santo Irineu ainda, não tem... Eu cheguei até Santa Teresinha do Menino Jesus. Os outros Santos Doutores, depois de Santa Teresinha do Menino Jesus, ainda não estão aqui. Mas aqui tem 2.000 pensamentos desses homens. É uma coisa impressionante. Então, veja, por exemplo, o que disse São João Crisóstomo. Assim, pensando apenas essa quantidade enorme de coisas dele, ele fala, por exemplo, o seguinte: o homem mais poderoso é o que reza. Olha por quê? Porque se faz participante do poder de Deus. Olha que coisa. Quando você reza, você se torna participante do poder de Deus. Não é participante só do poder humano, né? Aí diz aqui, olha, nenhum pecador arrependido pediu ao Senhor de benefício sem receber o que desejava. Ele falava muito da oração. Tu não desejas tanto o perdão dos teus pecados, quanto Deus deseja perdoar-te. Deus quer te perdoar mais do que você deseja o perdão. Quer dizer, então isso aí é um convite realmente para a gente buscar o perdão em Deus. Deus quer perdoar. Mas, claro, a pessoa tem que querer o perdão. Tem que estar arrependida, né? Outra frase de Deus: Deus só se irrita contra nós quando deixamos de rezar. Quando deixa de rezar, que Deus fica bravo com a gente. Por quê? Porque aí a gente começa a correr risco, né? Sem a oração, a pessoa se enfraquece. Pode cair no pecado, né? Na tentação, né? Outra frase que eu gosto muito dele: Deus demora em nos atender, não por repelir as nossas orações, mas para nos tornar mais fervorosos e nos atrair para si. Santo Agostinho dizia a mesma coisa. Por que Deus demora para atender a gente? Santo Agostinho dizia assim: é para que a gente tenha bastante desejo daquilo que a gente quer. Isso faz a gente lembrar aquela passagem, duas passagens do Evangelho, né? Uma daquele ceguinho lá de né, Jericó, que gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem piedade de mim. E parece que Jesus fez de surdo. E o povo: fica quieto, você está incomodando o mestre e tal. E o ceguinho gritava. Era tudo ou nada para ele. E o que aconteceu? Jesus parou e mandou chamar. Porque Jesus sentiu realmente um desejo profundo nele. E aquilo que São João Crisóstomo fala aqui, né? Deus demora para nos tornar mais fervorosos, aumentar ainda mais a fé e nos atrair para Ele. A mesma coisa aconteceu com aquela mulher cananeia, né? Lá de Tiro e de Sidônia, lá, né? Aquela mulher pagã, que estava com a filha dominada pelo demônio e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Esse Jesus, filho de Davi, significa que ela acredita que ele é o Messias, porque essa expressão filho de Davi para os judeus simbolizava o quê? O Messias. Então Jesus sentiu que aquela mulher tinha fé, mas deixou ela gritar. E os apóstolos: Senhor, manda essa mulher embora, está atrapalhando a gente, está vindo gritando aí atrás da gente, né? E Jesus ainda insiste: não posso tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, né? Os judeus chamavam os pagãos de cães, só que Jesus chama de cachorrinho, né? Dá uma aliviada, né? Mas a mulher: não, Senhor, mas até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus: essa mulher tem fé. Testei a fé dela, ela passou na fé. Então Jesus curou o filho dela. É isso que ele diz aqui, né? Ele diz aqui ainda o seguinte, né? A oração não é um vínculo insignificante do amor de Deus,
É ela que nos acostuma a falar com Deus. Então, a oração não é uma coisa assim insignificante da minha relação, não. A oração ensina você a falar com Deus. Colocar os seus problemas, pedir ajuda, né? Considerai como Jesus nos ensina a ser humildes, a fazer-nos ver que nossa virtude não depende só de nosso trabalho, mas da graça de Deus. Aquele que é humilde sabe que a virtude não depende só da minha luta. A minha luta, mas a minha luta com a graça de Deus, né? Ele falava muito também da Eucaristia. Muitas frases sobre a Eucaristia. Por exemplo, olha, quando comungamos, temos Jesus em nós como Maria Santíssima o tinha. Olha que bonito. Nossa Senhora recebeu Jesus no seu ventre, né? Então ele fala, quando nós comungamos, nós recebemos Jesus do mesmo jeito que Nossa Senhora recebeu Jesus, né? Agora, ele batia também muito na questão da avareza. Pessoas muito apegadas ao dinheiro e tal, né? Ele dizia, o avarento é escravo do dinheiro, mas o dinheiro é o escravo do misericordioso. Olha que interessante. Aquele que é avarento, ele é escravo do dinheiro. Mas para aquele que é misericordioso, o dinheiro é escravo dele. Ou seja, ele não deixa o dinheiro montar nele, ele fica montado no dinheiro, ao contrário. Ele usa o dinheiro para fazer caridade e não para ser avarento. E aqui, gente, tem muita coisa aqui que a gente ainda pode ver. Eu vou pular um pouco, porque olha, aqui eu tenho 4 páginas só de frases de São João, tirado dessas obras deles aí, que são muitas, né? Vamos aqui pegar mais alguma coisa aqui. Sois muito exatos em contar os sofrimentos, e sois, porventura, em contar os pecados que os provocam? Né? Nós somos muito exatos em contar os sofrimentos, mas será que nós somos exatos em contar os pecados que provocam os sofrimentos? Santo Agostinho dizia algo parecido. Santo Agostinho dizia assim, os teus sofrimentos são culpa dos teus pecados. Deixa que a santidade seja a tua alegria. A tristeza. A tua tristeza vem dos teus pecados. Deixa que a santidade seja a tua alegria. Troca a tristeza do pecado pela alegria da santidade, né? Vamos fechar com mais uma frase só para terminar por hoje aqui. Ó, se soubéssemos o bem que aos nossos mortos fazem a esmola que damos ao mendigo e a oração que a este pedimos. Olha, ele está falando das almas do purgatório. Ó, se soubéssemos o bem que aos nossos mortos fazem a esmola. Gente, século III, já se acreditava no purgatório. Olha aqui. A esmola que damos ao mendigo e a oração que a este nós pedimos. Aquela oração que o mendigo faz para você quando você dá uma esmola para ele. Tá, gente, um pouco da grandeza desse gigante da igreja, São João Crisóstomo, ok? Quero pedir a algum diácono, algum sacerdote que nos acompanhe, que nos abençoe no final dessa aula. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.